Boa noite a todos. Eduardo Martins aqui. Vamos iniciando mais uma live pelo Facebook, no programa A Doutrina. São 21 horas, 7 graus aqui na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, onde estamos transmitindo o nosso programa aqui, o nosso estudo compartilhado, como nós costumamos dizer, da doutrina espírita. Temos por base abordar as obras de Allan Kardec e também as obras contemporâneas, né, as obras que complementam o estudo da doutrina espírita. Sempre tendo em conta, principalmente as pessoas que ainda não conhecem um pouco sobre o espiritismo, né? E, naturalmente, também aqueles que buscam algum entendimento para suas dificuldades, assim como nós fazemos muitas vezes, né? Diante de algum desafio que a vida nos impõe, nós buscamos no espiritismo o entendimento, né? o esclarecimento e, como dizemos, um bálsamo, né? Que suaviza muitas vezes as dores, dificuldades, né? Decepções, frustrações que fazem parte da nossa caminhada aqui na Terra. Trabalhamos muito dentro das obras de Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né? O Céu e o Inferno, mas também fazemos o nosso estudo diante das obras do Francisco Cândido Xavier, né? Joana de Ângeles, né? Pelo médium Divaldo Pereira Franco, porque entendemos que são obras que realmente nos trazem muito entendimento, né? Principalmente para as questões atuais que nos defrontamos. Hoje, nós queremos trabalhar um pouquinho a obra aqui de Divaldo, médium Divaldo Pereira Franco, né, pelo espírito Joana de Ângeles, a obra Vida, Desafios e Soluções. Há muito tempo já vemos estudando essa obra e muito do que essa obra traz, né, tem nos auxiliado diante de algumas dificuldades, muitas vezes, que são normais na nossa trajetória, como dizemos, né, aqui na Terra. O tema que hoje escolhemos, lá no item 11, né, dessa obra, perdão, no item 1, que fala sobre a vida, né, bem no início da obra, vai nos trazer ali a questão da doença e saúde, certo? Então, se nós pararmos um pouco aí para analisar, fazermos uma reflexão, né, quantos nesse momento, né, nesse exato momento e na atualidade nossa, né, quantas pessoas não enfrentam uma dificuldade de saúde, né? Não vamos nem falar aqui dos hospitais lotados em diversos pontos, seja do nosso estado, do nosso país, né, no mundo todo, né? Hospitais, pessoas que estão doentes, né, feridas pela violência, pelas guerras. Mas quantas pessoas estão aí nos hospitais, muitas vezes até mesmo abandonadas à sorte ali, não é? Sozinhas, ou muitas vezes ali acompanhadas de algum familiar, enfrentando o momento da doença, não é? E outros tantos nos lares, né? Muitas vezes com doenças, conscientes da sua doença e outras vezes não, né? Muitas vezes carregamos enfermidades que ainda nem sabemos, né? Elas não se manifestaram ainda, certo? Quando a Joana de Ângeles trabalha aqui nesse ponto, né, a primeira coisa que ela vai nos dizer, e aqui é importante nós entendermos por que eu preciso saber, né, sobre isso, sobre doença, sobre saúde. Olha, todos nós priorizamos, né, o cuidado com o corpo, né, e devemos também priorizar o cuidado pelo nosso espírito, certo? Há uma inter-relação direta aí, ok? O que perturba o corpo, né, ou seja, uma dor física, um problema orgânico, acaba por perturbar o espírito, né? E quando o espírito se comporta mal ou entra em faixas, né, vibratórias, talvez vamos colocar inferiores, faixas vibratórias mais complicadas, né? O corpo vai sofrer a influência, certo? Mas vamos aqui, inicialmente, pegar os conceitos que a Joana de Ângeles nos traz aqui pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, certo? Nessa obra, como falamos, Vida, Desafios e Soluções. Tá? Saúde é o estado ideal da vida, né? Diz a Joana. Né? Então, ter saúde seria o estado ideal da vida. Né? Então, se a gente pensar, quando nascemos, né? Tirando aqui, obviamente,
aquelas problemáticas de nascimento, né, que a pessoa traz alguma dificuldade, mas, em geral, né, o ser humano nasce com saúde. A doença seria uma ocorrência vibratória, diz a Joana, perturbadora, certo? Então a gente precisa também entender um pouco dessa questão da vibração, né? Das faixas de energia que muitas vezes nós nos conectamos e a depender dessa faixa, realmente o corpo poderá sofrer com isso, certo? Então, doença é ocorrência vibratória perturbadora, né? Uma mudança de comportamento na organização molecular, ou seja, está influenciando diretamente o nosso corpo, né? Organização molecular do indivíduo, ou no psiquismo, né? Em processo de amadurecimento. Então, muitas vezes, a gente não tem uma doença física, uma doença orgânica, não é? Manifestada ainda no corpo. Mas o que, que acontece? O psiquismo, ou seja, a pessoa que ainda não está, como diz a Joana aqui, amadurecida, né? Ela acaba se vinculando a faixas vibratórias mais, diríamos, inferiores, vamos dizer assim, não é? Aqueles pensamentos, aquelas ideias, aquelas vontades, né? Aqueles desejos para coisas que não são tão boas. Um exemplo, talvez, aqui, que nos vem, né? Um sentimento de vingança, né? Você foi ferido em algum momento, alguém lhe decepcionou, lhe deixou frustrado, ou lhe agrediu até verbalmente, ou não, né? Ou fisicamente, e você começa a alimentar ali um sentimento de desforra, né? De vingança. Fica preso aquilo ali. Ou seja, seu corpo até o momento não tinha problema nenhum. Você tinha um corpo saudável, certo? E aí você começa a alimentar, né? Esse desejo, é, todo dia pensando naquilo, deita, acorda pensando naquela pessoa que talvez tenha lhe machucado moralmente, né? Ou com palavras, ou seja, ou até mesmo fisicamente. A gente sabe que tem muita violência assim. Você vai atrair em algum momento, né, para esse corpo físico, orgânico, né, o sistema orgânico, um mal-estar, né, que se traduzirá em alguma doença, né, alguma moléstia, a depender da intensidade do seu pensamento, né, e a frequência desses pensamentos, né, nessa faixa vibratória mais inferior, mais instintiva, vamos colocar assim, certo? Então, diz a Joana, essa distonia no mecanismo sutil, não é? Do ser. Qual é o mecanismo sutil do ser, né? O espírito, né? E aí nós temos ainda a questão do perispírito também, certo? Que é o elo de ligação entre o corpo e o espírito, né? Nosso modelo biológico, certo? Então, abrindo espaços para a manifestação e proliferação dos processos degenerativos, certo? Então, à medida que eu me vinculo a essas faixas vibratórias, dizemos aqui, mais instintivas, né? Coloquei o exemplo da desforra, que muitas vezes acontece, mas pode ser outras coisas também, né? Ideias aí menos dignas, menos nobres, né? Ideia de ser talvez aí desleal, antiético, né? Planos, muitas vezes aí traçados para levar vantagem sobre alguém, né, ou algo, né? Tudo aquilo que não diz respeito ao bem, certo? Então, uma boa noite aqui para a Solange, que está nos acompanhando, né? Seja bem-vinda, Solange, aí fique conosco, vamos trabalhar juntos aqui, vamos compartilhar esse estudo, porque isso diz respeito a todos nós, né? Em algum momento a gente se defronta com essas dificuldades. A gente precisa aprender muito ainda sobre o nosso corpo, né? Sobre a nossa existência. Essa é uma dificuldade, um desafio que todos nós temos. E cada dia mais difícil. Por quê? Porque nós somos inundados de informações externas, né? Nós somos inundados aí e convidados a muitas coisas que nos distraem da nossa verdadeira realidade, que é a nossa existência. Então a gente acaba se vinculando com muita coisa que, na verdade, não teria importância, não é? Nós temos que focar mais, procurar entender mais sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa saúde, do corpo e do espírito. Que, como disse, isso é comprovado hoje pelos médicos, né? O mau pensamento ele acaba interferindo no nosso organismo, queiramos ou não, certo? E aí o fato de acreditar ou não acreditar é indiferente, porque isso ocorre invariavelmente, né? Está comprovado já há muito tempo isso, certo? Então, a Joana
quando ela fala aqui que abre essa distonia do mecanismo, né, sutil do ser, né, que abre espaço para a manifestação e proliferação dos processos degenerativos, né, ou seja, compromete os nossos órgãos, o nosso organismo, né, melhor dizendo, tem sua sede nas intrincadas malhas do espírito, ou seja, da onde veio isso? Ora, do próprio eu, né? O eu interno, o espírito, né? Quando eu começo a pensar em algo, quando eu começo a alimentar aquele desejo, aquela vontade, se ela não for algo bom, primeiramente quem vai ser prejudicado sou eu. Invariavelmente vai ser isso, né? Pode ser que pela ideia, pelo pensamento, eu tenha já uma ação, né? E a gente vai lá e de repente faz algo errado em relação a outra pessoa, né? Seja uma pessoa, seja um órgão, uma instituição, né? Uma empresa até, né? Se você está descontente, faz algo errado, parece que está tudo bem, mas na verdade você gerou dentro de você mesmo, né? Um processo degenerativo que vai em algum momento se manifestar, certo? Pela aquela incidência, a frequência e intensidade do pensamento maléfico, né? Daquilo que eu desejo de ruim, ok? Então, diz a Joana, a doença, na verdade, quando ela é bem compreendida, que aí entra outro ponto, né? Ah, eu estou doente, certo? Então, tirando aqui a questão do psiquismo, a doença chegou em algum momento, certo? Para a pessoa, e muitas vezes ela acaba afetando a rotina da pessoa, né? Muda tudo, né? E isso pode ocorrer até em 24 horas ou menos. Ou seja, você tem uma vida ali pautada por uma certa rotina, hábitos, condicionamentos e tal, e chega a doença e acaba interferindo em tudo isso, né? De repente você tem que ficar aí de cama, né? Ou tem que ficar é, limitado nos seus movimentos, nas suas ações, certo? Isso é muito ruim, todos nós lamentamos a doença, né? Não gostamos de estar doente. Quem é que gosta de estar doente? Ninguém gosta, né? Mas o que nos falta é entendimento, um entendimento mais aprofundado desse estágio da doença, né? Porque a doença é um estágio, em algum momento ela vai finalizar. Você pode pensar assim, ah, mas tem pessoas que morrem através da doença, sim, né? Mas nós precisamos aqui abordar esta questão do ponto de vista espiritual, né? Você pode morrer com a doença, né? Desencarnar através dessa doença, porém o espírito muitas vezes se liberta, na verdade, daquilo que estava ali perturbando. Então quem sofreu em realidade foi o corpo. Agora, eu sinto, né? A gente sente a dor, sente a aflição, isso faz parte, muitas vezes, aqui o entendimento espírita a respeito disso, né? É uma libertação, certo? É ruim, é difícil? Claro que é, né? Muito raro você ver alguém sorrindo diante da dor, né? Eu lembro aqui de uma pessoa que era muito amiga nossa, muitos anos atrás, não é? Que sofria muito com um problema de uma varize na perna, não é? Mas quando a gente ia visitá-la, ela estava sempre bem, sempre sorrindo, ou seja, tinha uma força interior muito grande. A gente sabia que ela sofria com aquilo ali, não é? Mas quando a gente ia falar com ela, ia ver ela, havia um sorriso, e um sorriso natural, não era um sorriso disfarçado, não. Era um sorriso natural. Parecia que aquela pessoa tinha uma força tão grande que, diante daquela dificuldade, ela estava acima daquilo ali, né? E se a gente for aqui na obra espírita, nos dizem isso muitas vezes, certo? Que há espíritos que superam muito essa questão degenerativa do corpo, né? A dor física, né? Problemática orgânica, estão acima disso, ou seja, são espíritos já fortalecidos e esclarecidos a respeito dessa dificuldade, né? Então, a ideia nossa de discutirmos isso hoje aqui é também nos prepararmos para, quem sabe, talvez, né, em algum momento nós teremos que enfrentar esse desafio de uma dor física, de um desconforto orgânico. Como que a gente vai passar isso, né? A gente vai ficar xingando, se revoltando, né? Se revoltando contra Deus, como muitos equivocadamente fazem? Não, eu preciso compreender que aquele estágio, na verdade, é um estágio, e aqui a doutrina espírita nos esclarece, educador, né? Nós nos educamos pela dor, porque nesse momento de parada, como dissemos, no momento que a nossa vida é comprometida, nós somos tirados de cena, né, do palco, né, das ilusões terrestres, né, porque a gente quer estar sempre em evidência, e muitas vezes a gente é tirado desse desfile de evidências aí da vida terrestre, não é? A gente fica mais oculto, mais até muitas vezes, infelizmente, esquecidos, né, pelos outros, mas é um momento de reflexão nossa, um momento de desafio nosso, né?
Momento de a gente entender por que que isso me chegou, né? O que que isso significa? Que foi que eu realizei que teve como consequência essa doença, esse desconforto, essa problemática orgânica, física, etc., né? Ou até mesmo mental. Quando é mental é mais difícil, porque aí nós ficamos, né, com a limitação, vamos dizer assim, do pensamento. Mas o espírito, muitas vezes, está lúcido. E é em espírito que eu preciso fazer essa reflexão. O porquê que isso chegou para mim? Tem uma razão, certo? Tem uma razão. E se eu entender bem essa razão, eu vou ter uma postura diferente, né, diante dessa dificuldade, certo? Então, é isso que a Joana fala aqui no segundo ponto. Ó. A doença, quando bem entendida e direcionada para finalidades superiores, certo? Por meio do que? Da reflexão, do amadurecimento, das ideias, né? Pode ser consideradas como terapia preventiva a males piores ainda. Tá? Então vejam só, se eu tenho uma problemática de doença, né? E essa doença ainda me permite ter o livre pensamento, a reflexão, o entendimento, ou seja, é um problema no corpo, talvez um problema orgânico, uma alimentação física, certo? Eu preciso parar um pouquinho e reflexionar a respeito disso. Porque talvez essa doença momentânea, né? A gente não sabe quanto tempo, mas enfim, ela está me prevenindo para algo pior. Né? Ou seja, se eu não mudar o meu comportamento, se eu não mudar a minha forma de agir, né, de me posicionar nessa existência, algo pior poderá acontecer. E a gente não entende isso muitas vezes, não é? E aí o que, que acontece? Ao invés de eu agradecer por aquilo ali, eu me comportar de forma, vamos dizer assim, mais digna diante daquela dificuldade, eu me revolto, né? Eu acabo metendo, como a gente fala aí, metendo os pés pelas mãos, né? Ah, já que eu estou assim agora, vou aproveitar o máximo que eu posso. Muita gente faz isso, né? Acha que por estar limitado, bom, agora vem o que vier. E é um equívoco, você vai agravar mais a situação ainda, ok? Porque na morte do corpo físico, meu amigo, o espírito vai continuar, certo? E ele vai levar junto com ele aquelas duas sacolinhas, né? O que foi feito correto e o que não foi feito, o que foi feito não tão correto assim. Ou seja, é isso que vai pesar na balança da existencial dele, ok? A Joana ainda acrescenta aqui, ó, os de natureza moral e profunda, né? Os males, né? Quando a gente agrava esses males, né? Males de natureza profunda, né? Moral, espiritual significativa, né? Advertindo a organização somática que é sempre uma indumentária de breve duração, ou seja, o nosso corpo vai ficar aqui, né? A gente se preocupa com o corpo, ok, a gente se preocupa, né? E tem que se preocupar, tem que cuidar bem do corpo. Mas, ao final dessa trajetória, o espírito prossegue. Né? A gente quer deixar um corpo enfermo e um espírito sadio, ou a gente quer levar um espírito doente também, né? Cheio de endividamentos, vamos colocar dessa forma, né? A gente precisa cuidar, e é isso que a Jona está chamando a atenção, que o nosso espírito esteja saudável também, certo? Mesmo que o corpo fique doente, ok? A saúde resulta, diz a Joana, né, de uma bem dosada cota de valores mentais, certo? E em consonância com a estabilidade física e a ordem psicológica. Quando eu cuido do meu pensamento, né, como diz ela aqui, uma cota de valores mentais, ou seja, evitar sintonizar com coisas negativas, com coisas ruins, sabe? Principalmente no momento que nós vivemos, né, de violência extrema, né, guerras, abusos. A gente vê muitas coisas, infelizmente, na televisão, certo? E isso acaba, muitas vezes, nos contagiando na nossa psique, né? No nosso pensamento. A gente termina de ver uma notícia ali e talvez ali por um largo período, né, de tempo, a gente fica alimentando ideias ali, ainda sintonizado com aquilo de negativo que a gente assistiu. E isso, de certa forma, nos adoece. Essa é a questão, né? Acaba nos adoecendo. Então, veja, essa cota bem dosada de valores mentais, né? Isso alinhado com a nossa estabilidade física e a ordem psicológica, né? E isso nos dá um clima de vitalidade, certo? Que é responsável pela funcionalidade do corpo. Ora, se a minha vitalidade está plena, não é? E aí nós temos que lembrar que o espírito
que o Espiritismo, né, Allan Kardec explica sobre o fluido vital, certo? Que todos nós temos, ok? Então tem que saber preservar esse fluido vital, né? A nossa energia. Se eu começo a contaminar, a gastar muita energia com coisas que são ruins, coisas que são deletérias, né? É um desgaste natural. E quando eu estou perdendo esse fluido vital, perdendo essa energia, o nosso corpo tende a ficar, primeiro, ele vai ficar mais vulnerável ao ataque, né, das bactérias, dos vírus e tal. E também ficamos vulneráveis às influências espirituais de espíritos é, mais instintivos, né? E aí eles influenciam muito a nossa vida. E é isso que nós precisamos entender também. Então, eu cuido dos pensamentos, né? Mantenho a minha saúde física, né, e orgânica dentro das minhas possibilidades, tem que haver um equilíbrio, ok? Essa é a questão. Temos que ter um equilíbrio, porque senão acaba comprometendo o orgânico e o físico, certo? Diz a Joana, qualquer alteração nos equipamentos sensíveis da maquinaria físico-psíquica, por isso que nós falamos antes, né? A gente não conhece o nosso corpo, né? A gente não sabe a delicadeza dos nossos órgãos internos, nós não conhecemos profundamente, né, como funciona o nosso corpo. Quando dá um problema, nós vamos no médico, né? A mesma coisa que você ter um carro, dá um problema no carro, bom, você não precisa ser especialista em mecânica, elétrica do carro. Você tem que levar lá no mecânico, no eletricista. Mas tem que ter um conhecimento básico do funcionamento do seu carro, né? Muitas vezes é algo pequeno ali, você pode evitar, se você tiver um conhecimento básico, você pode evitar muita coisa. Ou, por exemplo, se você sabe que tem que trocar a água do radiador lá, você não vai deixar o carro esquentar. Você não precisa ir no mecânico para isso. Com relação ao nosso corpo, o nosso corpo é algo parecido. Eu tenho que conhecer um pouco do meu corpo, né? Então, hoje, muitas vezes, a gente vê aí, falando pelo lado profissional, né? Você aos 30, 40, 50 anos ali comprometido, né, com a parte física, porque você trabalhou vários anos de forma errada, de forma equivocada, né? Levantando pesos excessivos ou erguendo pesos de forma errada, né? E aí tem aí a questão ergonômica também, que deveria ser, na verdade, tratado desde do estudo fundamental, né? Antes da gente entrar no mercado de trabalho, aprender como levantar peso, como carregar alguns pesos. Quem trabalha, por exemplo, em mercados, carrega aqueles pacotes, aquelas caixas, né? Então, a gente só vai dar-se conta depois que ocorreu. Nós precisamos nos educar, conhecer o nosso corpo, né? Se você conhece, você se protege melhor em relação a essas doenças que muitas vezes nós poderíamos, muito por conta da nossa postura, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, nós poderíamos evitar, certo? Evidentemente, há doenças que nos chegam por questões aí mais profundas, né? E a Joana também vai trabalhar isso aqui, né? Talvez aí por outras encarnações que nós já tivemos e nós cometemos algum erro em relação a algo, né? Trazemos isto em nós. E essa doença vai se manifestar como forma educadora, para que eu não abuse mais, né? Ou eu haja com assertividade em relação a tal ponto, certo? Então, nós temos aí as chamadas doenças kármicas, que alguns se manifestam, outros não. E o Espiritismo explica isso também, não é? Muitas vezes você tem aí uma doença prevista, né, que iria lhe acontecer, e ela pode não acontecer, ou ela pode vir de forma não tão intensa, porque você, nesta encarnação, nessa existência, você se superou, você tomou um outro rumo, mais em direção ao bem. Talvez você esteja sendo uma pessoa mais caridosa, mais aberta, mais franca, mais sincera, mais honesta, mais ética, certo? Esteja combatendo em si aquelas dificuldades que você traz consigo ainda, né? E aí, por esse esforço na direção do bem, aquela doença que iria se manifestar talvez nem se manifeste, ou se manifeste de uma forma mais branda, não tão contundente quanto estaria previsto em função de equívocos que nós tivemos em outras existências. O Espiritismo abre esse leque para a gente, nos explica isso, certo? Melhora a nossa condição aqui? Bom, vai depender do nosso entendimento, né? Porque se você quer solução imediata para algo de agora e você não quer compreender, é muito difícil que o Espiritismo contribua nessa condição. Agora, se você começa a entender, compreender a razão daquilo que lhe acontece, não é?
Aí você fica mais tranquilo, né? Entende o porquê das coisas. E aí, se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no capítulo 5 das aflições, por exemplo, tem as instruções dos Espíritos lá, né? Que fala do bem e do mal sofrer, né? Então, qual é a questão do bem e do mal sofrer? Aquela pessoa que está no sofrimento, está numa dor, está tendo uma doença e está ali revoltada, queixosa, né? Se fazendo de vítima para chamar a atenção dos demais, certo? E aí, esse é um exemplo, né, de mal sofrer. Aí você vê outra pessoa que tem uma doença, muitas vezes forte, né, aguda, que lhe traz grandes dificuldades, mas é uma pessoa extremamente tranquila, aceita aquilo ali, certo? Ela é otimista, ela é uma pessoa que trata bem os outros, não desconta nos outros aquela dificuldade que ela está enfrentando. Aquilo é dela, ela aceita, ela tem fé, ela acredita que vai conseguir melhorar, certo? Então ela alimenta um sentimento positivo. Ou seja, o seu psiquismo está favorecendo o seu aspecto ali, a sua imunologia, não é? Os próprios anticorpos são fortalecidos porque, pelo psiquismo, ela atua em relação ao corpo. Então, quando a gente percebe isso, nós começamos a entender que as coisas não acontecem ao acaso, certo? E não se resolvem ao acaso também, ok? Tudo que nos chega tem uma razão de ser e nós temos que enfrentar isso e procurar saber como enfrentar. Essa é a questão. Né? Um pouquinho mais adiante, quando a Joana fala que qualquer alteração nesses equipamentos sensíveis, né, do nosso corpo físico, né, do nosso psiquismo, né, surge um campo propiciatório à manifestação de doenças. Então, quando há essas alterações, fica aberto ali para que as doenças façam parte da nossa jornada, infelizmente, certo? A área psíquica é portadora de grande responsabilidade, olha só. Então, quando Jesus nos orientou lá, né, orai e vigiai, certo? A oração, ela deve fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida, do nosso dia a dia. Tá? Não significa que a gente vai viver orando dia e noite, não, mas tem que ter um momento ali de oração, certo? De se fortalecer. A fé está comprovado aí, né, há muito tempo que ela interage com o nosso sistema imunológico. Então, ter fé é acreditar, é ter uma consciência da existência de Deus, a consciência que nós somos pequenos ainda, né? Criaturas pequenas. Nós somos muito orgulhosos, né? Muito vaidosos ainda, prepotentes muitas vezes, certo? A gente vê homens aí de ciência achando que Deus não existe, que o universo é a obra do acaso, certo? Pessoas que estão num alto grau de inteligência, mas insensíveis às emoções, insensíveis ao sentimento de humanidade. Então, muitas vezes nós somos aí levados a uma experiência para nós darmos conta de que nós ainda somos pequenos demais. Temos muito a aprender ainda, não é? E existe um ser criador, essência de tudo, como diz aqui a doutrina espírita, não é? Causa primária de todas as coisas que é Deus, né? E nós temos um modelo que nos foi dado, que foi Jesus, certo? Jesus que curava, né, os males das pessoas, certo? Que sentia a dor do seu próximo e ajudava na medida das suas possibilidades. Jesus podia muito. Muitas vezes ele não curou porque sabia que curar aquela pessoa era, infelizmente, mantê-la escrava ainda dos seus instintos. Né? Nem todos estavam preparados para a cura. Isso é importante. E se aquela época era assim, hoje não é diferente. Hoje, muitos ainda não estão preparados para uma melhora de saúde. Né? A gente, às vezes, sofre com a doença e não entende a causa disso. E se nós fôssemos curados, infelizmente, pela nossa ignorância, nós voltaríamos a cometer os mesmos erros que nos trouxeram a doença. Então, por isso que é importante nós nos aprofundarmos, conhecermos, entendermos, conhecermos o nosso corpo, sabermos a razão do que nos acontece, para que a gente mude. Né? E aí, quando a Joana fala aqui, quando a doutrina espírita nos fala que a dor ela é regeneradora, não é? Que a doença é educadora acima de tudo. Por quê? Nós temos o entendimento que o espírito é eterno. Esta é uma existência. E nessa existência eu preciso melhorar, eu preciso crescer, preciso me modificar, me transformar. E a dor, não é, trazida pela doença, é uma professora educadora. E a gente precisa entender isso, não é? É difícil?
É muito difícil. Quem gosta de dor? Ninguém gosta de dor. Quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas no momento que você entende o porquê das coisas, esse sofrimento acaba sendo amenizado. Essa dor já não é tão aguda, né? Você se fortalece, você cresce, você se modifica. Um pouquinho à frente aqui, ó, diz a Joana, graças à sua vibração, certo? A sua vibração, encarregada de manter o perfeito entrosamento entre as manifestações físicas, emocionais e mentais, certo? Então, quando a gente pensa, nós estamos emitindo ondas, não é? Vibratórias e estamos sintonizando com outras entidades, sejam entidades na matéria, não é? Pessoas como nós, encarnadas, sejam entidades no campo espiritual, entidades que estão fora da matéria. Tudo diz respeito ao pensamento e à forma como emitimos esse pensamento. Se eu pensar em algo bom e esse pensamento for frequente, certo? Em algo correto, em algo ético, estarei sintonizando com esses seres, né? Sejam encarnados ou desencarnados, na mesma condição, porque eles pensam dessa forma, ok? Estão pensando nessa faixa de vibração. Agora, quando você pensa em algo que não é bom, que é algo que é ruim, que é deletério, que é antiético, né? Que é muitas vezes desumano até, certo? Violento, tudo que não for bom. Quem estará nessa sintonia? Se não aqueles espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, na mesma sintonia. E como você quer estar bem se você está pensando de forma equivocada, né? Está numa outra faixa vibratória. Então, pensamento é muito importante. Direcionar o pensamento, não é? Quando eu falei aqui do orar e vigiar, não é? A gente falou orai, né? Precisa orar para entrar em sintonia, né? Atingir as faixas vibratórias mais elevadas, né? Onde temos seres ali numa condição melhor, né? Mais adiantados talvez. E o vigiar é justamente eu cuidar para não entrar nessa sintonia mais deletéria, ok? Então, seja através de uma notícia que alguém me traz, que não é algo bom, ok? Seja através de uma conversa, de um diálogo, né, com pessoas que só reclamam da vida, só veem a vida de forma pelo lado ruim, pelo lado da sombra, né? Então, se você está nessa faixa, você vai ter dificuldade. E aí o cuidado da gente vigiar, não é? Não deixar que isso chegue à nossa casa mental, porque vai nos prejudicar. Diz a Joana, a educação mental é, é o esforço pelo cultivo das ideias edificantes, certo? Uma existência saudável, geradora de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos, produzirão bem-estar e felicidade. Ora, quem de nós não procura bem-estar? Quem de nós não procura felicidade? Né? Quem de nós não busca algo melhor? Então, se eu estou buscando esse bem-estar, esse algo melhor, ora, se eu tiver envolvido com fofoca, com problemáticas que dizem respeito a outras pessoas, né? Coisas ruins, assuntos que não são tão bons. É nesse lugar, é nessa faixa vibratória que eu vou encontrar bem-estar? Essa é a pergunta, né? É nessa faixa vibratória que eu vou encontrar felicidade? É muito difícil. Com certeza é muito difícil, né? Então, essa educação mental que a Jonathan está nos propondo aqui, ela vai existir a partir das ideias edificantes, né, que eu possa buscar, certo? Que eu possa sintonizar e trabalhar essas ideias mais nobres, mais edificantes. Os hábitos mentais, né, importante, né, perturbadores, hábitos mentais perturbadores produzem desconforto emocional. Então, quando eu tenho esse hábito, né, de pensar errado, pensar para baixo, né? Pensar sempre de forma pessimista, né? Sempre desacreditando algo, ok? Isso, de certa forma, vai nos trazer um desconforto emocional. E quem alimenta isso, quem permanece com isso, certo? O que vai acontecer? Abre campo para instalação de agentes microbianos, não é? Degenerativos, perturbações psíquicas, como falamos antes. Se transfere de uma para outra existência corporal, né? Então, à medida que eu vou alimentando, que eu vou
intensificando esses maus hábitos, né, de pensar negativo, vai ocorrer esse desconforto emocional, e aí isso muitas vezes ao longo da vida acaba se transferindo para outras existências, inclusive, certo? A gente desencarna e leva esse mau condicionamento, né? E aí a gente não entende depois o que nós sofremos, né? Por que nós temos dificuldades. Bom, aliado a isso, é preciso entender também que nós todos estamos em contatos 24 horas por dia, incessantemente, né, com outros seres do mundo, né? E aqui a doutrina espírita nos esclarece muito bem a respeito disso. Seja a sintonia com seres encarnados, ou seja, pessoas como nós aqui que estamos, eu aqui desse lado, você que está acompanhando aí pelo Facebook, né? Estamos encarnados, certo? Estamos na matéria. Mas junto de nós, muitos outros seres fora da matéria, que já passaram aqui pela vida na matéria, no corpo físico, né? E estão aí à nossa volta, ok? Quando eu sintonizo nessas faixas vibratórias inferiores, esses mesmos seres que estão sintonizando também nessas faixas mais inferiores vão se acercar de mim. Eles vão ser atraídos por esse pensamento, né? Quantos deles estão muitas vezes doentes, né? Ainda trazem os resquícios das doenças que tiveram no corpo e carregam ainda em si as enfermidades do espírito, tá? E aí o que acontece? Olha o meio que eu estou. Então, é natural que em algum momento essas doenças cheguem até mim também, porque eu estou numa corrente, vamos dizer assim, vibratória muito intensa de coisas negativas, coisas ruins. Ou seja, se eu tinha um corpo saudável até aquele momento, em algum momento essa doença vai aparecer, vai se manifestar. E aí a gente pensa o seguinte: será que já não bastaria, né, aquilo que está reservado para nós? Não é? Já não bastaria, em algum momento, a gente passar por uma dificuldade que estava prevista em função, né, de algo lá atrás que fizemos, em outra encarnação, em outra experiência? Então vejam que nós mesmos somos produtores do nosso infortúnio, por nós não sabermos, infelizmente, né? Nós não, a ignorância no sentido de nós não termos conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, não sabe o que está ocorrendo, a gente não consegue se proteger, certo? Então, se a gente fizer uma analogia, não é? É a mesma coisa que você pegar numa viagem, e aí hoje a gente fala muito do GPS na viagem, né? Aí você pega ali, olha para o GPS, esse aqui é o caminho mais curto, mais fácil, né? O GPS está apontando ali, ó, um caminho 300 quilômetros, outro caminho com 600 quilômetros, né? 500 quilômetros que seja. E aí você vai pelo caminho mais fácil que o GPS está apontando. Só que você não sabe que aquele caminho ali não é uma estrada asfaltada, é uma estrada cheia de chão, cheia de buracos, de pedras, e talvez lá na frente tenha até uma interrupção, né? Você tem que passar lá por um riacho, lá, alguma coisa assim, tem barro, vai atolar e tal. Você não sabe disso, né? E você escolhe aquele caminho ali. O outro caminho que seria o mais longo é uma estrada, é pedagiada, tem pedágio, tem que pagar, você não vai, né? Mas é asfaltada, é um caminho seguro. Se o carro quebrar, você tem um recurso ali porque tem o pedágio, né? Se bem que os pedágios estão altos hoje em dia, né? Estão abusivos, mas a gente sabe, tá? Então a gente às vezes opta conscientemente ou por ignorância, por não saber. Com relação ao nosso corpo e às doenças que nos chegam, muitas vezes porque a gente não sabe se proteger, né? Não sabe manter o nosso corpo em harmonia, em equilíbrio, certo? Este momento que nós estamos utilizando aqui é um momento que nós entendemos de aprendizagem, de educação. A gente está estudando aqui, eu sempre falo que esse aqui é um estudo compartilhado, é um estudo que eu faria sozinho e resolvemos colocar aqui no Face para que outras pessoas possam também visualizar esse estudo, quem sabe refletir a respeito do que está sendo dito aqui, né? Então, ou seja, é um aproveitamento do tempo que nós pensamos que é benéfico, poderá ser benéfico para alguém. Quantas pessoas estão em outros momentos aí no Facebook, não é? Tratando de outros assuntos que muitas vezes não são tão bons, e a gente acaba se vinculando, não é? Acaba entrando naquela corrente ali, alimentando e se alimentando daquilo ali. E aquilo ali nos prejudica, aquilo ali nos faz mal, né? Nos deixa emocionalmente ali desequilibrados muitas vezes. E aí a gente não entende porque surgiu aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, né? Aquela indisposição, aquela dor no estômago, muitas vezes frutos exatamente dessas
correntes vibratórias que nós sintonizamos, que nós compartilhamos, que nós experienciamos. Né? Então, isso é muito importante a gente entender. E quando nós nos vinculamos a essas correntes vibratórias também, tem esse outro aspecto que a Jona toca aqui, não é? Que são as obsessões. Né? Aí aqueles seres desencarnados que estão ali, na mesma corrente vibratória, começam a se nos acercar, né? Porque eles veem que há afinidade entre nós e eles, certo? Principalmente quando nós nos fixamos numa ideia. E é preciso lembrar que obsessão, muitas vezes, ela é relacionada a pessoas, né? A maioria das vezes é pessoas, né? Você tem lá um desafeto, você fica incomodado, fica mentalmente ali vinculado àquela pessoa. Alguém que lhe prejudicou, lhe fez mal. Já é uma obsessão. Mas a obsessão pode ser também em cima de fatos e de coisas, certo? Um fato que ocorreu em algum lugar, você fica com aquilo ali frequentemente na mente, né? Pensando, alimentando, se preocupando, se envolvendo com algo que não lhe diz respeito. Não deixa de ser uma obsessão, certo? Obsessão com coisas, né? Você tem uma obsessão pelos, sei lá, pelo seu carro, por exemplo, né? Não pode chover, que cai um pingo no carro, você fica incomodado, né? O cara passou ali, o outro carro passou, jogou, passou sobre uma poça de lama ali, sujou seu carro, você fica incomodado, você tem uma obsessão pelo seu carro, né? Só que você dirige o carro, ninguém toca no carro. Tem pessoas que são assim, seja por um carro, seja por uma casa, seja por algo, quer dizer, uma obsessão por coisas, certo? E isso, de certa forma, é prejudicial também. Atrai, em algum momento, alguma disfunção orgânica ou psíquica, né? E a Jona nos fala disso aí. Isso converte-se em estado perturbador do comportamento, ou seja, quando você tem um comportamento desequilibrado em função dessa obsessão, seja por pessoas, seja por um carro, por uma coisa, né? Ou por algum fato, certo? Quando a gente fala fato, aí, ó, a política está cheia de fatos aí para nos mantermos como obsessores, né? As pessoas se vinculam, né? Ficam discutindo política a todo momento, aí vinculados a uma parte ou a outra, certo? Na verdade, estão ali dentro de um processo obsessivo em relação a essas pessoas, a esses ícones da política. Né? E você sofre com isso. E a pessoa que está lá, que muitas vezes é o objeto da sua preocupação, está muito melhor que você. E você sofrendo aí, né? Fazendo parte desse ciclo obsessivo, né? Porque você se identifica com tal corrente política, com um ícone, né, da política, etc. Estou pegando aqui a parte política. Isso vale também para futebol, vale para esporte. Quando você intensifica demais essa preocupação, né, altera o seu comportamento em função de uma pessoa, de uma coisa ou de um fato. É uma obsessão também, certo? E o que a Jona nos fala aqui, não é? Isso pode se transformar em transtorno, ok? Que pode ser um transtorno neurótico ou até mesmo um transtorno psicótico, certo? Então, é grave. Por quê? Porque a gente não vigiou as raízes, né? A fonte do pensamento, da preocupação. Se vinculou demais, se entregou praticamente de corpo e alma aquilo ali e acaba caindo nas malhas, né, dos transtornos aí, seja neuróticos ou psicóticos, ok? Podem proceder também, e aí é interessante a gente lembrar disso, né? Como somos espíritos em multifárias experiências, isso muitas vezes pode vir de outras existências, como diz a Joana aqui, não é? Pode proceder à existência atual e pode surgir nessa existência, isso também, certo? Muitas vezes decorrem de ambições desmedidas, né? Ou desregramentos comportamentais, certo? Anseios exagerados. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente busca, né? Com aquilo que a gente quer. Muitas vezes nós estamos colocando a régua muito acima das nossas possibilidades, certo? Começa a ter uma ambição num determinado sentido, mas fora de medida, né? Como a Jana diz aqui, ambição desmedida. Tu começa a buscar, a querer algo que está muito aquém das tuas forças. Se preocupa tanto com isso, intensifica tanto o pensamento nessa direção, que isso vira uma obsessão, certo? E vai lhe trazer problemas de disfunção, seja orgânica ou psíquica, não é? Esses anseios exagerados, tudo isso vai o quê? Afetar o metabolismo, né? Metabolismo cerebral, diz a Joana, né? Produzindo, com a produção descompensada de enzimas, que afetam a harmonia do sistema nervoso em geral e do comportamento em particular. Então, quando a gente fala que nós não conhecemos o nosso corpo ainda, a gente precisa lembrar disso.
essa intensidade de pensamentos numa determinada direção, principalmente quando se trata de uma obsessão em relação a algo, né? Isso afeta internamente o nosso corpo, afeta o nosso sistema nervoso, certo? Essas enzimas, né, quando descontroladas, vão nos prejudicar, certo? São fluidos ali na nossa corrente sanguínea que vai infectar as nossas células, né? E aí nós não sabemos depois por que que nos acontece tal coisa, né? Por que que como disse, uma doença, um desconforto, né? Ou algo que nos levou de forma muito rápida, vamos dizer assim, a um hospital, a um tratamento, e tudo isso tem a ver com a nossa invigilância, né? A nossa intensidade de pensamento na direção errada, certo? Quando se trata dessas entidades que nós falamos, desses seres extracorpóreos, né? Vinculados nessa mesma faixa vibratória, é natural, né, que exista aí a obsessão espiritual, certo? E aí já é um outro contexto. Nós falamos antes da obsessão ali, né, que nós desenvolvemos por coisas, fatos ou pessoas. Mas quando nós nos mantemos ali de uma forma fragilizada, né, nesse contexto da doença, nós atraímos aí esses outros seres que nos vêm de forma fragilizada e vêm, muitas vezes, são pessoas, né, que viveram conosco em outras existências, que talvez tenham sofrido alguma dificuldade com a gente e aproveitam esse momento para vir tirar a desforra, né? E aí a Joana nos fala aqui, ó, surgem as compulsões, as obsessões compulsivas, né? Estados de fragmentação da personalidade, certo? Fenômenos que procedem a outras existências. Então ela está explicando isso aqui para a gente poder entender, ok? Bom, paralelamente, em razão de conduta extravagante também, ó, no campo da ética, da moral, das ações mentais e comportamentais, certo? Vítimas, muitas vezes aqueles que foram vítimas, sintonizam com o responsável e dão curso a perseguições, ora sutis, ora violentas. Quando nós falamos aqui, quando a Joana fala aqui em razão de condutas extravagantes, né, a gente lembra, assim, a gente pensa, muitas vezes coisas que nós fazemos hoje e daqui a algum tempo nós vamos pensar melhor e talvez nós não faríamos mais, né? Então, quando a gente vê muitas vezes essa questão da liberdade de pensar, todo mundo tem liberdade de pensar, de fazer o que quer, não? Será que funciona bem assim, né? Quantas condutas extravagantes nós temos vistos aí, né? Seja nas mídias sociais, né? Esses grupos, né? Que querem liberdade a todo custo, para tudo e para qualquer coisa, certo? Né? Essas fantasias que muitos estão aí vivendo e vivenciando, vamos dizer assim, não é? Será que daqui a 20 anos eles vão ter essa mesma postura, esse mesmo pensamento? Daqui a 10 anos, talvez, não é? Então, muitas vezes, nós, por essa conduta equivocada, atraímos contra nós, não é? Seres que desabonam essa conduta, certo? E nós não sabemos o porquê que isso acontece, né? E aí, vítimas dessa obsessão, que nós mesmos demos causa, vamos colocar dessa forma, né? Nós mesmos iniciamos o caminho da obsessão. E aí nós sofremos com isso, né? Nós temos dificuldades de entender ainda. A doutrina espírita, ela nos esclarece a respeito, né? Esclarece, nos mostra. Quando nós pegamos essa obra aqui da Joana, né? Vida, Desafios e Soluções. Aqui temos conteúdo para muita coisa do nosso dia a dia, da atualidade, certo? Coisas que nós vamos ler, aprender, entender os processos que ocorrem conosco, à nossa volta todo dia, certo? Talvez o nosso grande desafio seja, a cada hora do dia, analisarmos se o que estamos fazendo está produzindo uma semente boa para essa busca da paz, né? A busca da vida saudável, da saúde, né? O que nós estamos fazendo hoje que vai gerar saúde para nós mais à frente, né? O que nós estamos fazendo hoje que poderá se transformar numa doença, né, educadora para nós na frente, certo? Será que quando eu comento ali, estou exagerando, né, no consumo de alimentos, de bebidas, né, de drogas, o que se espera? Será que eu vou ter vida saudável logo mais à frente? É isso que vai acontecer? Olha, a
As evidências aí que nós temos nos dizem que não. Né? E nós sabemos quando a gente exagera, né? Quando a gente comete, quando a gente passa dos limites. Então, nosso desafio na busca de um corpo físico, né? De um corpo mais sadio, de um pensamento, de uma harmonia psíquica, não é? A busca é nós exatamente avaliarmos tudo que estamos fazendo no nosso dia a dia. Dá trabalho? Dá trabalho, porque não vai sobrar espaço para conversa fiada, não vai sobrar espaço para coisas triviais, não é? Não vai sobrar espaço para coisas banais, né? Porque quem está acordado, quem está consciente, analisa todo dia o seu comportamento, certo? Hoje, o que eu fiz foi bom ou foi mal? Prejudicou alguém? Certo? Eu fui antiético com alguém? Eu fui incorreto? Fui desonesto com alguém? Prejudiquei alguma outra pessoa? Todo dia nós temos que fazer essa pergunta. Porque se a resposta for sim, não devo me surpreender se lá na frente algum processo de doença me ocorrer, porque ele exatamente quer dizer o seguinte: olha, você precisa se educar, certo? A doença, como falei momentos atrás aqui, muitas vezes ela nos tira, não é? Nos tira do nosso cotidiano, nos afasta das nossas funções. E a gente lamenta por isso, a gente fica chateado porque a gente quer, quem é ativo, né? Quem tem um trabalho, quem tem uma rotina, certo? Quer estar produzindo, quer estar trabalhando. Mas e quando você não tem um trabalho, né? Você não tem uma rotina, você está simplesmente deixando passar os dias, né? Você vive de forma ociosa, certo? Não tem um projeto de vida, não tem um propósito, não tem nada. Ou seja, a sua saúde está sendo mal empregada, não está produzindo nada. Você tem um corpo físico saudável, você tem uma cabeça boa, não é? Mas não está traduzindo isso em algo positivo, em algo bom, em algo que traga um resultado, seja para você ou seja para outras pessoas. Então, tudo aquilo que nós não usamos adequadamente, em algum momento vai se degenerar. Né? Pegando um exemplo aqui, se você imobilizar seu braço, não, esse braço aqui, eu sinto uma dorzinha, não quero mexer com ele. Aí você imobiliza o braço. É certo que daqui a algum tempo esse braço não terá função nenhuma, né? Ele parou de trabalhar, certo? Isso vale para nós também. Se a gente não usa a nossa capacidade física, orgânica, mental, psicológica positivamente, né? com propósito, né? Com objetivo, e sempre que eu falo aqui, o objetivo não é o seguinte, não significa que você tem que trabalhar o dia todo, não é isso, né? Mas você empregar o seu tempo em algo que seja realmente melhor, né? Seja para você, seja para outras pessoas, em algum momento, talvez, nós estejamos aí abrindo espaço para que nos cheguem as dificuldades físicas, orgânicas, mentais, não é? E quando nós principalmente sintonizamos com essas outras entidades, esses outros seres extracorpóreos, né, vibrando na mesma faixa vibratória que eles, né, principalmente se forem faixas inferiores, nós estaremos atraindo para nós mesmos as dificuldades do amanhã. O Espiritismo abre esse entendimento para nós porque ele é educador. Né? E mesmo que eu pense, já estou numa fase da vida aqui que agora nada muda. Meu amigo, a fase da vida diz respeito ao corpo. O corpo vai envelhecer, pode ser que fique doente em algum momento, e você vai desencarnar, só que o corpo fica. O espírito prossegue. A questão é em que condição esse espírito prossegue. Né? Ele prossegue um espírito reeducado pela dor, aprendeu com o sofrimento, aprendeu com a doença, ou ele permanece ainda, né, estagnado, né, preso aos instintos que muitas vezes alimentados geraram essa doença e ele não aprendeu nada. Então você vai continuar com o espírito levando essa doença ou trazendo ela numa próxima oportunidade reencarnatória. Então a educação espiritual ela é para o nosso porvir. Ela serve para agora? Sim, serve para agora, mas principalmente visando o ser interno, o ser espiritual. Que o corpo queira ou não queira, né, pelo andar dos anos, ele vai se deteriorar, como tudo, ele vai se transformar, vai envelhecer, né, o órgão interno em algum momento, lá na velhice, se você tem uma vida saudável, mesmo na velhice, ele vai em algum momento parar de funcionar. Né? Então o investimento
que nós precisamos fazer é no ser espiritual. E se eu entender que eu posso cuidar melhor, né? Seja da minha saúde física, orgânica e espiritual, eu preciso saber como que eu faço isso. Então, a Joana aqui está nos dizendo, né? Primeiro, né? E aí vamos lembrar de Jesus lá, orai e vigiai, né? A oração tem que fazer parte do meu menu, né, do dia, certo? Eu tomo café, eu almoço, eu janto, preciso colocar no meu alimento espiritual, a oração, a prece, né? Conversar com Deus, conversar com Jesus, agradecer pelo dia de hoje, agradecer a saúde relativa que temos, certo? Agradecer o trabalho, agradecer tudo, agradecer a família, agradecer até mesmo pelos erros que nós cometemos, porque eles nos fazem aprender, certo? Se você cometeu erro, todos nós cometemos. A gente precisa saber aprender a se perdoar por isso, né? E continuar, porque a vida é de experiência. Nós vamos errar e vamos acertar. Lamentar não vai adiantar, não vai resolver. Mas precisa tirar lições dos erros, né? Compreender os acertos para intensificar a ação assertiva, né? E evitar a ação equivocada. É dessa forma que nós crescemos, certo? E se, junto com isso, eu souber cuidar, né? Vigiar o meu pensamento para não me vincular em faixas vibratórias menos dignas, né? Mais inferiores, onde o trivial, o comum, né? A porcaria está ali, certo? Eu preciso disso? Eu vou me alimentar disso? Não. Então, o que eu posso buscar? Se na televisão, se na mídia não tem algo que seja prazeroso, que seja digno, seja bom, eu vou num livro, eu vou numa conversa com alguém que eu goste muito, que eu respeite, e vou conversar algo bom, algo positivo, algo que realmente faça sentido para a nossa vida, né? É importante a gente relaxar, evidentemente, às vezes jogar um pouco de conversa fora, claro, isso faz parte, né? É compreensível. O que nós temos que evitar, é o que a Joana nos diz aqui, é intensificar o pensamento em coisas que vão nos trazer problemáticas somáticas, né? Para o corpo ou para o espírito. É isso que nós temos que evitar, certo? De nos vincular a esses pensamentos mais contundentes em relação a coisas, a pessoas, a fatos, etc. Ok? Então, se alguém em algum momento lhe entristeceu, lhe causou algum dissabor, alguma dificuldade, esqueça. Primeiramente esqueça, tá? Se não consegue perdoar, esse é uma outra questão, pelo menos esqueça, se desvincule, certo? Se algum fato, se você tem alguma coisa que você goste muito, meu amigo, em algum momento isso aí vai deixar de ser seu. Tudo que nós temos na vida são empréstimos, né? Ah, mas eu trabalhei, eu fiz, eu construí, ok. Mas Deus nos deu a saúde, a inteligência, para que nós fizéssemos algo, certo? Tudo vem dele, tudo vem de Deus. Então o que eu tenho, está na minha posse hoje é efêmero, é passageiro. Em algum momento não vai estar mais na minha posse. A gente precisa se desapegar dessas coisas, certo? Quando a gente se apega demais, a gente se torna um obsessor, né? Tem aquela obsessão por aquela coisa, aquela pessoa, aquele problema lá que ficou no passado, e aí você sofre com isso e atrai companhias idênticas a esse sofrimento. Qual é o resultado de tudo isso? A doença. A doença física, a doença orgânica, a doença espiritual. Então, fica aqui a nossa reflexão na live de hoje, né? Doença e saúde. Né? Aonde nós devemos conjugar, né, os nossos esforços? Ah, eu quero saúde. Né? Quem não quer? Então, a pergunta é, como que eu chego numa condição saudável? Talvez uma pergunta melhor ainda, né? Como eu evito as doenças, né? Ou boa parte delas. Algumas serão inevitáveis, fazem parte do nosso processo biológico, no envelhecimento principalmente, certo? Então, a gente precisa compreender um pouco isso, conhecer o nosso corpo, saber os limites do nosso corpo, não é? E entender que, além dessa matéria, existe aqui dentro um ser espiritual, não é? E nós temos que amar esse ser espiritual, somos nós mesmos. Se você não se ama, meu amigo, ou minha amiga, não é? Se você não se ama, dificilmente alguém vai amar você. Exceção é Deus, né? E Jesus. Jesus nos ama, Deus nos ama, mas se você não se amar, se você não se cuidar, muito difícil que um outro ser humano ame você mais do que você.
Porque amor também é atração. Se você ama a si mesmo, você atrai pessoas que amam também, né? E nós precisamos buscar essa faixa vibratória do amor, certo? O amor sublime, o amor libertador. Não esse amor banal, trivial aí, ridículo, né, ilusório que prende as pessoas, né, que quer amarrar uma pessoa na outra, né? Não esse amor carnal, não é disso que nós estamos falando. O amor sublime, o amor que você ama indistintamente, certo? Que você não julga, que você não é preconceituoso, que você entende cada pessoa no seu patamar evolutivo, assim como você é compreendido pelos outros também. Lembre-se que se você julga alguém hoje, alguém estará julgando você amanhã. E se você perdoa alguém hoje, você estará sendo perdoado por alguém que você também tenha machucado em algum momento. Tá? Fica aqui a nossa reflexão. 22 horas, agradeço a participação daqueles que estão conosco aí. Tá? Depois eu vou responder aqui as colocações que foram colocadas, né, na live aqui. Lembrando que essa live também vai lá para o canal do YouTube A Doutrina. Né? A nossa ênfase aqui é a doutrina espírita, o conhecimento compartilhado, o estudo compartilhado com pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo ou com pessoas que já são espíritas e que vêm compartilhar com a gente aqui. Uma boa noite a todos, um grande abraço, muita paz e fiquemos aí com energias salutares, né? Energias boas para o corpo, para a mente e para o espírito. Um grande abraço a todos.